10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Peço ao primeiro secretário para que proceda a chamada nominal conforme o livro de registro. Boa noite a todos. Boa noite. 10ª Sessão Ordinária realizada em 1º de julho de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, presente. Fausto José Bergamo Dalcin. José Carlos Ricardo. Presente. Josué dos Santos Cruz. Presente. Juliano Ricardo Codonhoto. Presente. Catiane Faria Alves Miranda. Presente. Luiz Eduardo Romano Serri. Presente. Luiz Henrique de Souza. Presente. Regina Maria Bergamo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura dos nomes daqueles que nos deixaram, para que essa Casa de Leis preste sua merecida homenagem. Primeiramente, rogamos a que Deus traga o conforto a todas as famílias enlutadas nesse momento de dor, na certeza de que a presença de seus entes queridos permanecerá para sempre viva em nossos corações. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Falecidos, de 19/6 a dia 1º de julho. Marta Mazeto, Carlos Adriano de Almeida Regis, Maria de Lourdes Bergamo, Zélia Gomes Pereira, Rosa Vaz de Souza. Em sinal de respeito e lembrança, convido os nobres vereadores e todos os presentes a dedicarmos 1 minuto de silêncio em homenagem à memória daqueles que partiram. Ata. Ata da 9ª Sessão Ordinária. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 18 dias do mês de junho de 2025, na Sala de Sessões Vereador Nico Manesco e sob a presidência da edil Regina Maria Bergamo, foi realizada a 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, conforme termo de transferência em anexo. Feita a chamada nominal, conforme livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem esta Casa de Leis. Após, foram lidas as respostas das proposituras apresentadas por esse Poder Legislativo. Em seguida, foram realizadas as leituras das atas da 8ª Sessão Ordinária e da 4ª Sessão Extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Então, passou-se para a leitura das seguintes indicações. Indicação número 97 de 2025, de autoria do edil Luiz Eduardo Romano Serri, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de placa de trânsito proibindo a conversão de caminhões no cruzamento da rua André Dalcin com a Avenida Apóstolo Bergamo. Indicação número 98 de 2025, de autoria do edil José Carlos Ricardo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada a reforma do Centro de Convivência do Idoso de Itaguaí. Indicação número 99 de 2025, de autoria do edil José Carlos Ricardo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a conclusão e continuação dos trabalhos da rua Mário Mazeto, até a altura do bairro dos Liute, Saltinho. Sendo esses, abertura da rua, colocação de meio-fio e pavimentação. Indicação número 100 de 2025, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de uma lombada na Rua das Cabreúvas, altura próxima do número 60. Indicação número 101 de 2025, de autoria do edil José Carlos Ricardo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal reparos no asfalto da Avenida Apóstolo Bergamo, entre a rotatória e o terminal rodoviário.
Indicação número 102 de 2025, de autoria da Edil Catiane Faria Alves Miranda, solicitando à Secretaria da Cultura e à Secretaria da Educação que seja retornado os desfiles cívicos de 7 de setembro. Indicação número 103 de 2025, de autoria do Edil Josué dos Santos Cruz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a implementação de mão única na rua Gabriel Pedro Gabriel, no sentido bairros para o centro. A proposta visa organizar o fluxo de veículos no sentido bairro para o centro da cidade. Indicação número 104 de 2025, de autoria do Edil Josué dos Santos Cruz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de designar mais uma profissional de serviços gerais, faxineira, para atuar na Escola Municipal Pedro Soldeira. Indicação número 105 de 2025, de autoria da Edil Regina Maria Bergamo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a atualização do site da Prefeitura em relação às informações dos departamentos e secretarias, verificar endereços e responsáveis, diretores, etc. Dando prosseguimento, foram lidos e aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos. Requerimento número 27 de 2025, de autoria do Edil José Carlos Ricardo, requerendo ao chefe do Poder Executivo informações sobre a fiscalização e a cobrança de taxas de vendedores ambulantes no município de Itaguaí. Requerimento número 28 de 2025, de autoria do Edil José Carlos Ricardo, requerendo ao chefe do Poder Executivo informações e cronogramas sobre a substituição da iluminação pública por tecnologia LED no município de Itaguaí. Após, foi lida e aprovada por unanimidade a moção de congratulação número 21 de 2025, de autoria do Edil Luiz Eduardo Romano Serri, para que, depois de aprovada, seja enviada ao jovem pesquisador Fábio Caixeta, natural deste município, em reconhecimento à sua notável trajetória acadêmica e científica. Então, foram lidos e deixados em deliberação os seguintes projetos. Projeto de Lei do Legislativo número 9 de 2025 dispõe sobre a denominação de bem público como Praça Poliesportiva José Carlos Garcia Pereira, Gasosa, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 13 de 2025 dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos no âmbito do município de Itaguaí e dá outras providências. Por fim, foi então dada a palavra livre, da qual fizeram uso todos os edis que compõem esta Casa de Leis, conforme poderão confirmar pela gravação. Então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 18 de junho de 2025. A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Indicações. Peço ao primeiro secretário para que efetue a leitura das indicações protocolizadas neste Poder Legislativo. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo. Indicação número 106 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a instalação de redutor de velocidade na rua José Xavier de Souza, proximidade do Cowboy Lanches. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações de moradores e usuários da rua José Xavier de Souza, nas proximidades do estabelecimento Cowboy Lanches, onde o fluxo de veículos é intenso, principalmente nos horários de maior movimento na cidade. Além do volume de tráfego, moradores relataram a prática frequente de motoqueiros, principalmente em alta velocidade na referida via, o que eleva ainda mais o risco de acidentes graves, colocando em perigo pedestres, comerciantes e demais motoristas. Assim, a instalação de um redutor de velocidade se faz necessária para inibir essas práticas perigosas, garantir maior segurança viária, prevenir atropelamentos e proporcionar tranquilidade tanto aos pedestres quanto aos condutores que trafegam pelo local. Diante do exposto, solicita-se análise e adoção de providências cabíveis por parte do Poder Executivo, visando a melhoria da segurança e da qualidade de vida da comunidade local. Nesses termos, Itaguaí, 23 de junho de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo. Indicação número 107 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a viabilização da criação de uma Secretaria de Indústria e Comércio no município. Justificativa. A proposta fundamenta-se na importante estratégica do setor industrial para a economia local, considerando que o principal motor econômico do município são as confecções instaladas em seu território. A criação de uma secretaria específica permitirá maior planejamento, incentivo e articulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor, atração de novos investimentos, apoio a empreendedores e geração de empregos.
Além disso, embora o comércio local exista de forma diversificada, ainda carece de maior fortalecimento institucional e técnico. A Secretaria proposta poderá desenvolver ações de capacitação, estímulo à formalização, feiras e parcerias que fomentem o crescimento comercial, contribuindo para a dinamização econômica da cidade. Trata-se, portanto, de uma medida que visa promover o desenvolvimento sustentável, ampliar a oportunidade de trabalho e consolidar um ambiente mais favorável aos negócios em Itaguaí. Nesses termos, Itaguaí, 25 de junho de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Requerimentos. Requerimento número 29 de 2025. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do requerimento. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo. Requerimento número 29 de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, requerendo a repintura das faixas tanto central como laterais da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, SP-249, do trecho abrangido entre a divisa de Itaguaí e Taquarituba até Fartura. Justificativa. O presente requerimento visa atender às inúmeras manifestações de usuários da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, SP-249, especialmente no trecho compreendido entre a divisa dos municípios de Itaguaí e Taquarituba até a cidade de Fartura, que relatam dificuldades significativas de visibilidade durante a condução, sobretudo no período noturno e em dias de chuva. Conforme observado e informado por motoristas que utilizam a via com frequência, a sinalização horizontal, tanto a faixa central quanto as faixas laterais, encontra-se desgastada, com baixa refletividade, comprometendo a segurança viária. A ausência de visibilidade adequada dessas demarcações aumenta o risco de acidentes, especialmente em trechos sinuosos ou com pouca iluminação pública. Diante disso, a repintura das faixas de sinalização se mostra medida urgente e necessária, de modo a garantir melhores condições de tráfego e preservar a integridade física dos condutores e demais usuários da via. Nestes termos, Itaguaí, 25 de junho de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 29 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Moção. Moção de congratulação número 22 de 2025 ao Clube Law Style. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo. Moção de congratulação número 22 de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada ao Clube Law Style Itaguaí pelo terceiro encontro de carros antigos, rebaixados e modificados, realizado no dia 22 de junho de 2025. Evento que contou com a exposição de carros e show ao vivo. Justificativa. O terceiro encontro de carros antigos, rebaixados e modificados, promovido pelo Clube Law Style Itaguaí, realizado em 22 de junho de 2025, consolidou-se com um evento de relevância cultural e social no nosso município, reunindo apaixonados por automobilismo e admiradores da estética automotiva retrô e personalizada. O encontro proporcionou à população momentos de lazer, integração comunitária e valorização da cultura automobilística. A exposição de veículos cuidadosamente preservados ou modificados evidenciou o empenho dos colecionadores e entusiastas em manter viva a memória e a criatividade no cenário automotivo. Além disso, a presença de atrações musicais ao vivo ampliou o alcance do evento, tornando-o um espaço democrático de convivência para pessoas de todas as idades. Diante do êxito da iniciativa, esta moção de congratulação tem como objetivo reconhecer publicamente o esforço, a dedicação e o comprometimento do Clube Law Style Itaguaí na organização do encontro, bem como sua contribuição para a promoção da cultura, do entretenimento e do espírito comunitário em nossa comunidade. Nestes termos, Itaguaí, 25 de junho de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 22 de 2025 foi aprovada por unanimidade.
Moção de congratulação número 23 de 2025, à senhora Vanessa Silvestre de Oliveira. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, São Paulo, Regina Maria Bergamo. Moção de congratulação número 23 de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada à senhora Vanessa Silvestre de Oliveira, pelos 7 anos de serviços prestados nos recursos humanos RH da Prefeitura Municipal de Itaguaí. Justificativa. A presente moção de congratulação tem como objetivo reconhecer e agradecer a senhora Vanessa Silvestre de Oliveira pelos relevantes serviços prestados ao município de Itaguaí durante os últimos 7 anos, período em que atuou com dedicação, responsabilidade e comprometimento no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal. Desde que assumiu suas funções em 4 de junho de 2018, Vanessa demonstrou notável competência no desempenho de suas atribuições, contribuindo de forma significativa para a organização e eficiência dos processos internos da administração pública, sempre pautando sua conduta pelo profissionalismo, ética e cordialidade no trato com os colegas e servidores. Agora, ao encerrar este ciclo para buscar novos caminhos e desafios profissionais, esta Casa de Leis presta-lhe justa homenagem, expressando profundo reconhecimento por sua contribuição ao serviço público municipal e desejando-lhe sucesso e realizações em seus novos projetos. Nesses termos, Itaguaí, 25 de junho de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. A moção número 23 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Projetos. Projeto de Lei Substitutivo número 1 ao Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 1 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes da elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 do município de Itaguaí e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei Substitutivo número 1 ao Projeto de Lei número 1 de 2025. De 30 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 do município de Itaguaí e da outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2026, compreendendo: inciso 1º, as metas e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2º, orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Inciso 3º, disposições sobre política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4º, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Inciso 5º, equilíbrio entre receitas e despesas. Inciso 6º, critérios e formas de limitação de empenho. Inciso 7º, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Inciso 8º, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Inciso 9º, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. Inciso 10, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Inciso 11, definição de critérios para o início de novos projetos. Inciso 12, definição de despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13, incentivo à participação popular. Inciso 14, as disposições gerais. Seção 1, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º, as metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2026 são as estabelecidas no anexo 3, compreendendo: inciso 1, receitas. Inciso 2, despesas. Inciso 3, resultado nominal. Inciso 4º, resultado primário. Inciso 5º, dívida consolidada líquida. Parágrafo 1º. Os valores das metas de resultados que trata o caput desse artigo deverão ser expressos em valores correntes e constantes. Parágrafo 2º. Também farão parte do anexo de metas fiscais. Inciso 1. Demonstrativo das metas anuais para 2026.
em valores constantes e correntes. Inciso 2, demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Inciso 3, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Inciso 4, demonstrativo contendo a evolução do patrimônio líquido. Inciso 5, demonstrativo da estimativa de renúncia de receita. Inciso 6, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Inciso 7, demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. Inciso 8, projeção atuarial do regime próprio de previdência social. Artigo 3º, integra também a lei o anexo 12, riscos fiscais, no qual são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso se concretizem. Artigo 4º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2026, definidas na Lei do Plano Plurianual, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2026 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação de despesas. Seção 2. Das orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Subseção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 5º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes e os princípios de unidades, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 6º. As categorias de programação que trata esta lei serão identificadas por funções, subfunções, programas, atividades, projetos e operações especiais, de acordo com as codificações da Portaria MOG número 42 de 1999 e da Lei do Plano Plurianual. Artigo 7º. Os orçamentos fiscal, de seguridade social, de investimento, discriminarão a despesa, no mínimo por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei número 4.320 de 1964. Artigo 8º. Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos compreenderão a programação dos poderes do município e seus fundos. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de: inciso 1. Mensagem. Inciso 2. Texto da lei. Inciso 3. Documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320 de 1964. Inciso 4º. Quadros orçamentários consolidados. Inciso 5. Anexos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Inciso 6. Demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo único. A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto de lei mencionado no caput deste artigo para a sanção do Poder Executivo. Artigo 10º. A estimativa da receita e fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentário, serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2026, projetados ao exercício a que se refere. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentário poderá atualizar a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos à receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei. Artigo 11. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de sua proposta orçamentária, aos estudos e às estimativas das receitas para o exercício subsequente. Artigo 12. O Poder Legislativo encaminhará ao setor de contabilidade do Poder Executivo, até 15 de 8 de 2025, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto da lei orçamentária. Artigo 13. Na programação das despesas não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recurso, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Artigo 14. A lei orçamentária discriminará as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade. Subseção 2. Das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Artigo 15. A administração da dívida pública municipal, interna e ou externa, tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.
Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município, por meio de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução 40 de 2001, no Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos 6º e 9º da Constituição Federal. Artigo 16. Na lei orçamentária para o exercício de 2026, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 17. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e na Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. Artigo 18. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 de 2000 e atendidas às exigências estabelecidas na Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. Subseção 3. Da definição de montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 19. A lei orçamentária poderá conter reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo, 0,5% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2026, destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Seção 3. Da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Subseção 1. Das disposições sobre política de pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observando o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratação de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a realizar concurso público para preenchimento de cargos vagos, os que vierem a vagar e ou os que forem criados por lei, e ainda realizar processo seletivo para contratação temporária nos termos da legislação vigente. Subseção 2. Da previsão para contratação excepcional de horas extras. Artigo 21. Se durante o exercício de 2026 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam em situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. A autorização para a realização do serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput desse artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do prefeito municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do presidente da Câmara. Seção 4. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 22. A estimativa da receita que constará o projeto de lei orçamentário para o exercício de 2026, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais: inciso 1. Aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributários administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização. Inciso 2º. Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Inciso 3º. Aperfeiçoamento dos processos tributários administrativos por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. Inciso 4º. Aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.
Artigo 23. Os atos que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária que importem em renúncia de receita obedecerão às disposições da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Artigo 24. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentário poderão ser considerados os efeitos de propostas e alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Seção 5. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 25. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientados no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constantes nesta lei. Artigo 26. Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa no município, no exercício de 2026, deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou aumento de despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2026 a 2028, demonstrando a memória de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de novas despesas de caráter continuado, sem que acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 27. As receitas e despesas serão estimadas, tomando por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, na conformidade do anexo que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 2º. Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, poderão ser corrigidos monetariamente. Artigo 28. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas. Inciso 1. Para a elevação das receitas. A linha A. A implementação das medidas previstas nos artigos 21 desta lei. A linha B. A atualização do cadastro imobiliário. A linha C. Chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa. Inciso 2º. Para a redução das despesas. A linha A. Implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra. A linha B. Revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. Artigo 29. Quando da elaboração da lei orçamentária, e em havendo estoque da dívida de curto prazo, poderá ser revisto os anexos de metas fiscais no sentido de promover superávit orçamentário para zerar os passivos de curta exigibilidade. Seção 6. Dos critérios e formas de limitação do empenho. Artigo 30. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2026, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo ao montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os poderes executivo e legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão às respectivas unidades orçamentárias na limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas nesse artigo. Seção 7. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 31. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.
Artigo 32. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária em créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Parágrafo 1º. A lei orçamentária de 2026 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas. Parágrafo 2º. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. Parágrafo 3º. Para atendimento do artigo 4º, parágrafo único, a linha D, da Lei Federal número 8.069 de 1990, serão destinados não menos que 0,50% da receita corrente líquida para despesas relativas à proteção da criança e do adolescente. Parágrafo 4º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Seção 8. Das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 33. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas. Inciso 1. As entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Inciso 2. As entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada. Inciso 3. As entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública. Parágrafo 1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar. Inciso 1. Declaração de regular funcionamento emitida no exercício de 2026 por, no mínimo, 2 autoridades de outros níveis de governo. Inciso 2. Certificado de regularidade apresentado pelo Conselho Municipal ligado à sua área. Inciso 3. Declaração firmada pela entidade em que se compromete a aplicar no mínimo 80% de sua receita total em atividades fim. Parágrafo 2º. É vedada a concessão de subvenções sociais às entidades acima mencionadas que possuam dirigentes que sejam também agentes políticos ligados aos poderes executivo e legislativo do município concedente. Parágrafo 3º. Qualquer que seja o ajuste a ser firmado entre o município com entidades do terceiro setor, este ficará submetido às regras estabelecidas na Lei Federal nº 13.019 de 2014. Artigo 34. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e, desde que sejam: Inciso 1. De atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relacionadas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente. Inciso 2. Associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por entes públicos legalmente instituídos e que participem da execução de programas municipais. Artigo 35. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do município. Artigo 36. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender a situações que envolvam claramente o atendimento de interesse local, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 37. As entidades beneficiadas com recursos públicos previstos nesta seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 38. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 30 a 33 dessa seção deverão ser precedidas da aprovação do plano de trabalho, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências dos artigos 184 da Lei nº 14.133 de 2021, quando couber. Parágrafo 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município, devendo o mesmo, através do setor técnico ligado à área de atuação da entidade beneficiária e da assessoria jurídica, apresentarem manifestações prévias e expressas.
Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com entidades em situação irregular com o município, em decorrência de transferência feita anteriormente. Parágrafo 3º. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que recebem recursos diretamente do governo federal por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Artigo 39. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O aumento da transferência de recursos financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O desembolso de recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os poderes, na conformidade com a Lei Orçamentária Anual. Seção 9. Da autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Artigo 40. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações para que o município contribua para o custeio de despesas de outro ente da federação, ressalvadas autorizadas mediante lei específica, e que sejam destinados ao atendimento de situações que envolvam claramente o interesse local. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 41. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos artigos 13 e 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 1º. Para atender ao caput desse artigo, o Poder Legislativo encaminhará ao setor de contabilidade do município, até 15 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026, os seguintes demonstrativos. Inciso 1. A programação financeira das despesas, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 2. O cronograma mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput desse artigo deverão ser elaboradas de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Seção 11. Na definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 42. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária de 2026 e seus créditos adicionais, observado ao disposto do artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000, somente serão incluídos projetos novos se, inciso 1, estiverem compatíveis com o plano plurianual e com as normas desta lei. Inciso 2, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento. Inciso 3, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. Inciso 4, os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito. Parágrafo 1º. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2026, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2025. Parágrafo 2º. Excetua-se do dispositivo no caput deste artigo os casos em que as obras sofram paralisações e ou retardamento por ocorrências de ordem técnica, neste caso devidamente justificada. Seção 12. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 43. Para fim do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse o percentual de 0,20% da receita corrente líquida auferida no final do exercício anterior ao início de sua realização. Seção 13. Do incentivo à participação popular. Artigo 44. O projeto de lei orçamentário do município, relativo ao exercício financeiro de 2026, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.
Artigo 45. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para, inciso 1, elaboração da proposta orçamentária de 2026, mediante regular processo de consulta. Inciso 2. A avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas previstas nesta lei. Seção 14 das Disposições Gerais. Artigo 46. O Poder Executivo fica autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação até o limite de 20% da despesa total inicialmente fixada. Parágrafo 1º. Para fins do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou, sob a classificação econômica, os grupos correntes de tal capital da despesa. Parágrafo 2º. As categorias de programação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas por meio de decreto para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa. Parágrafo 3º. As modificações a que se refere o parágrafo anterior também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 47. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e da Constituição Federal. Parágrafo único. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre abertura de créditos adicionais suplementares, nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320 de 64, limitados a 20% do total da despesa orçada. Artigo 48. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do prefeito municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Artigo 49. Para efeito do controle do artigo 73, inciso 6, a linha B, inciso 7º da Lei Eleitoral, as despesas com propaganda e publicidade oficial deverão estar classificadas em subelemento próprio, sendo 88 serviços de propaganda e 90 serviços de publicidade legal, a fim de facilitar a sua identificação. Artigo 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Município de Itaguaí, em 27 de junho de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssima Presidente, nobres vereadores, o presente projeto de lei substitutivo de caráter global tem por finalidade acatar as recomendações exaradas no parecer 25 de 2025 da digna Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania da Câmara Municipal de Itaguaí, no que tange à redação legislativa do projeto de lei número 1 de 2025, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 do município de Itaguaí e da outras providências. Observamos que o conteúdo da propositura não sofreu nenhuma alteração, sendo que as modificações foram única e exclusivamente quanto à questão de natureza formal. Sendo assim, rogamos aos nobres vereadores que analisem esse importante projeto e, ao final, votem pela sua aprovação. Município de Itaguaí, 27 de junho de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, prefeito municipal. Esse projeto vai ficar em deliberação. Palavra livre. Vereador Fausto, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereador José Carlos, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Eduardo Serri, o senhor tem 8 minutos para usar. Vereador Luiz Henrico, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos funcionários da casa. Bom, hoje eu gostaria aqui de trazer uma boa notícia para a população. Essa semana caiu um valor de R$350 mil para o custeio da saúde aqui do nosso município, destinado pelos nossos deputados, Capitão Augusto e Dani Alonso.
É com muita alegria, né, que a gente pode anunciar que é uma emenda paga, caiu essa semana. Lembrando que ainda esse ano a Dani já destinou R$200 mil para a compra de medicamentos. A gente sabe que a farmacinha aí do município está enfrentando esse processo de licitação há um bom tempo aí que está nessa falta de medicamentos, mas já está chegando, né, os medicamentos, foi feita a nova licitação e R$200 mil aí temos a alegria que a nossa deputada destinou na compra desses medicamentos. E hoje também, né, uma notícia triste que está rodando aí pela cidade, que é a situação do recesso das atendentes das escolas. Várias atendentes tentaram entrar em contato aí, acho que não só comigo, mas com os demais vereadores, pelo motivo que ainda não é confirmado, mas que talvez elas irão perder o recesso. Isso é muito triste. A gente espera aí que o Poder Executivo tente resolver essa situação. A gente sabe do trabalho que é desenvolvido nas escolas, a gente sabe que ninguém consegue trabalhar dessa forma aí, sem férias, sem recesso, sem descanso. Eu acho que não tem psicológico que aguente, né? Então é muito importante que seja vista essa situação e a gente espera que seja solucionado. Mas é muito triste, né? Ouvir as reclamações, a gente ver a situação, todas muito nervosas, né? Todo mundo querendo uma resposta oficial e até o momento, pelo menos eu não tive, acho que ninguém aqui teve uma resposta oficial sobre. Então vamos aguardar aí, né? E a gente acredita que talvez até amanhã tenha-se uma resposta, porque o recesso de muitas delas começaria a contar a partir dessa segunda-feira, né? Então acho que está todo mundo ansioso para saber essa situação aí e a gente espera, né, que o Executivo consiga resolver ou traga uma melhor solução possível aí. Eu acho que o que eu poderia falar hoje é isso e estamos do lado aí dos funcionários sempre, né? Lutando para tentar resolver a situação, buscando aí uma solução, mas vamos ver como é que vai se encerrar essa situação aí. Meu boa noite e muito obrigado. Vereador Juliano, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, meus colegas aqui presentes da população. Em nome do Cidemar, meu amigo que está aqui hoje, gostaria de dar uma boa noite para a população que nos acompanha. Pessoal, tenho certeza que muitos estão esperando hoje eu vir até essa tribuna e fazer meu posicionamento, meu compartilhamento a respeito da que vem acontecendo no município com relação às atendentes. Mas nem sempre a gente pode ou consegue fazer e falar aquilo que a gente deseja. E a política é mais suja que muitos imaginam. Um simples estalar de dedos de quem está no poder consegue reverter uma situação da forma mais simples possível, sem ver o lado das pessoas que está saindo prejudicado. Mas enfim, eu tenho costa larga e sou homem de dar cara a tapa. O que tiver que acontecer e responder pelos meus atos, eu respondo. Todas as atendentes, as profissionais da educação que têm me procurado e têm visto minhas postagens, sabem que o que chega eu mostro. E as críticas que eu posto, as críticas que eu mostro são não colocações do Juliano, muito menos do Juliano vereador. São coisas que a população tem trazido até ele e ele tem mostrado. Há inúmeras coisas que eu gostaria de falar hoje, mas eu acho que não é o momento ainda. Espero sim que essas atendentes, que esses profissionais da educação não saiam prejudicadas. Hoje já dei meu esclarecimento nas minhas redes sociais, nas minhas publicações. Só um comunicado que eu gostaria de deixar para as pessoas aí. E em breve vai começar a pesca de tucunaré. Gosta de pescar? Agora. Boa noite a todos. É muito obrigado. Vereadora Catiane, a senhora tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereador Carlos Rodolfo, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, a população que nos acompanha aqui através das redes sociais, o público aqui presente. Bom, na última sessão, depois da minha palavra livre, houve algumas postagens e eu fui promovido ao Zé Bonitinho da Câmara Municipal. Que honraria! Confesso aqui que eu fiquei lisonjeado, viu? Já estava achando que era só minha mãe e minha esposa que me achavam bonito aqui em Itaguaí, mas é bom saber que a gente tem alguns admiradores secretos, outros nem tanto aqui no nosso município, acompanhando essa minha atuação na política municipal. Bom, agora vamos combinar. O que é feio mesmo é essa politicagem vazia, que é ficar mais preocupado em aparecer do que em resolver a situação. Isso sim deveria ser motivo de piada. Sabe o que eu acho mais curioso? Tem vereador aqui que vive dizendo que não é político, que odeia politicagem, que a política municipal é um nojo, mas não sai daqui, participa de tudo, articula, grava, faz vídeo, post, e quando contrariado, vira o maior especialista em ataque à reputação alheia. Aliás, é um fenômeno raro. Se diz vítima de tudo e de todos, mas quando abre a boca, não tem filtro nenhum para tentar manchar a imagem de ninguém. É o famoso, não gosto de política, só gosto quando é do meu jeito. Se a política está nojenta, talvez seja a hora de olhar para o espelho e refletir sobre a contribuição que cada um está dando para isso. Porque fazer discurso de santo perseguido enquanto joga pedra em todo mundo já está virando roteiro repetido e a plateia está começando a perceber. Outro post que um vereador fez direcionado a mim, por ser base da atual administração, foi que leitão de barriga cheia não grita. Se leitão de barriga cheia não grita, então agora eu entendi porque tem gente aqui berrando desde o começo do ano. A fome por cargo está maior que a vontade de trabalhar. Uma pena que ainda temos pessoas envolvidas na política com esse pensamento. Uma outra coisa que tem me incomodado bastante no meio político é a famosa agenda dupla. É o famoso diz uma coisa aqui e outra ali. É o político que foi eleito dizendo que era a base do prefeito, colado na campanha, pedindo voto junto, dizendo que ia trabalhar pelo mesmo projeto. Mas agora que a eleição passou, virou um tô com todo mundo, sou neutro, não sou nem oposição, nem situação. Mas, me perdoe a sinceridade, quem diz ser neutro na política está pensando só em si. Porque se tem uma coisa que o povo não aguenta mais é esse tipo de jogo. Gente que, para não queimar com ninguém, fica em cima do muro. Só que muro não é lugar de político. Muro é lugar de quem tem medo de se comprometer. E aí eu pergunto, medo do quê? Medo de defender o que prometeu na campanha? Medo de desagradar quem? O vereador que se elegeu dizendo que era a base do prefeito e agora vive em cima do muro, não está sendo neutro, está sendo ingrato. Está traindo não só o grupo político, mas quem acreditou na palavra dele. E o mais curioso é que quando a gestão está sendo elogiada, ele bate palma. Mas quando tem problema, ele desaparece, ou pior, vai reclamar nos bastidores, jogar para a plateia, fingir que nunca teve lado. Isso para mim não é política, é conveniência. E eu continuo do lado que eu escolhi. Seja com erros, ajudando a corrigir os erros, ou com acertos. Porque ser da base é isso, é defender o projeto até o fim. E quando tiver que criticar, é criticar olhando no olho, sem se esconder. Como fizemos nessa semana, por causa dos últimos acontecimentos, sobre o recesso dos funcionários da educação. Eu não fiquei tirando print aqui de conversa e postando em rede social. Fui até a prefeitura, sentei com o prefeito, vice-prefeito, secretário de educação, jurídico, para discutirmos juntos e encontrarmos alguma forma para resolvermos essa situação. Acredito que em breve a gente vai ter algumas novidades nessa questão e espero que sejam novidades boas para que tanto as atendentes quanto outros profissionais da educação consigam ter seu descanso. E agora eu pergunto, em que momento o vereador que criticou e protocolou um requerimento questionando o recesso foi conversar com quem realmente pode resolver a situação? Em nenhum momento. Só fez post em rede social. Então, pode me chamar de bonitinho, ou até de galã da sessão,
Contando que a gente continue sendo bonito também nas atitudes, nas propostas e no respeito ao povo que nos colocou aqui. Porque no fim das contas, meus amigos, o que deixa a política realmente atraente é a sinceridade com que a gente trata o que é público. Boa noite. Vereador Josué dos Santos, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população presente aqui nessa casa, aos funcionários, aos internautas. Quero agradecer as indicações que têm chegado nessa casa. Indicação muito importante da população, aonde que o vereador Rodolfo tem trazido aqui hoje, na rua José Xavier de Souza, ali no bairro ali do Meneghel, e aonde que a gente vem trazendo já esses pedidos desde 2017 para pôr ali redutor de velocidade, lombada, e a gente agradece o vereador de ter trazido esse pedido da população aqui hoje para ser votado, aprovado, mas tenho certeza que o prefeito Edinho atenderá o pedido da população, dos moradores, não só ali, em vários lugares que está precisando muito. Agradecer também sobre indicações aí que tem do secretário da Secretaria da Indústria, Comércio do município, muito importante também, uma criação da secretaria do nosso município. E agradecer também os requerimentos que têm chegado nessa casa, as moções, o projeto de lei do Executivo, muito importante para o nosso município. E agradecer a nossa população em geral. Agradecer também agora, em breve, segunda-feira, vai começar o campeonato aí na nossa região, que vai ter vários times da nossa região, que vai começar segunda-feira. Parece que tem 4 times que vai disputar aqui, representando nosso município. Agradecer o Elton, o pessoal aí do esporte, que vem fazendo um bom trabalho. Em breve, se Deus quiser, o prefeito Edinho também vai mexer ali na grama do campo, aonde que vai plantar outra grama. E em breve vai ter vários campeonatos no nosso município para o esporte na nossa cidade. Agradecer também o meu sobrinho, que passou ali também, agora está representando, jogando ali no noroeste de Bauru, passou ali no Araraquara, passou em Belo Horizonte. O time ali que hoje ele está jogando aqui em Bauru, Noroeste. Estão disputando o Campeonato Paulista sobre 11, aonde que estão fazendo um bom jogo, estão classificando. E agradecer o sonho dos nossos garotos do nosso município. Porque o futuro do nosso município são as nossas crianças. E aonde que o esporte é muito importante no nosso município. Agradecer o evento que teve do carro antigo, carro rebaixado, aonde que tivemos ali, a presidente Regina, o presidente do PL, o Carlinho aí, tivemos ali no evento, muitos familiares tiveram presente, teve a banda muito importante ali, e aonde que a gente via a nossa população alegre ali no domingo, curtindo o evento no nosso município, que é muito importante. Agradecer os trabalhos que o prefeito Edinho vem fazendo no nosso município, o vice Rafael, e continuar os trabalhos no município. Sobre as atendentes também, que o prefeito olhe com carinho e atende o pedido delas também. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos. Neste momento, eu gostaria que o vice-presidente Josué assumisse a presidência. A vereadora Regina Maria Berg, a senhora tem 8 minutos para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores, servidores e a toda a população de Itaguaí que nos acompanha. E a população aqui presente também. Hoje, dia 1º de julho, é um dia marcante. Completa exatamente 6 meses de trabalho nessa gestão. E mais do que isso, é o momento de prestar contas. É com grande satisfação e com profundo senso de dever cumprido que compartilho com vocês uma excelente notícia. Recebi o relatório quadrimestral do controle interno da Câmara e tenho o orgulho de informar que nossa gestão não teve nenhum apontamento. Esse resultado não é um mérito apenas meu, mas sim o reflexo do trabalho sério, dedicado e competente de toda a nossa equipe de servidores. O zelo com o dinheiro público e a lisura nos processos são nossa obrigação, e ver isso confirmado por um órgão de controle nos mostra que estamos caminhando no caminho certo. Por isso, faço questão de agradecer nominalmente a cada um que contribui diariamente para o bom funcionamento desta casa. Natália, Rafael, Tânia, Eliandra, Adilson, Hermínia e Luana. A todos vocês, meu muito obrigado pelo empenho e profissionalismo. Agora preciso abordar um assunto que tem gerado preocupação e que exige de nós responsabilidade e clareza. Estão circulando boatos a respeito de uma possível perda do recesso das servidoras atendentes da educação. Lamento profundamente que, por causa de irresponsabilidade de alguns, um assunto tão delicado seja tratado com politicagem. Ao invés de procurar a administração municipal para um diálogo construtivo e buscar um consenso que beneficie as servidoras, essas pessoas preferiram espalhar desinformação e criar pânico, visando apenas o ganho político fácil. Quero deixar claro que as atendentes têm o meu apoio. E a forma correta de defender seus direitos é com diálogo e seriedade, e não com boatos que só geram insegurança e não resolvam nada. Por fim, gostaria de registrar um fato histórico. Nos 66 anos de história desta Câmara Municipal, esta é a primeira vez que realizamos uma sessão ordinária no mês de julho. Isso mesmo, até o ano passado, nesta mesma época, os vereadores estariam de recesso. E digo com toda franqueza, considero uma vergonha um agente político receber um salário de R$4.000 por mês e ainda ter recesso de férias no meio do ano, enquanto o cidadão trabalhador não tem esse privilégio. Nosso compromisso é com o trabalho. Estamos aqui para servir a população durante todo o ano. E essa sessão de hoje é a prova concreta desse novo tempo de responsabilidade e dedicação com a cidade de Itaguaí. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Agora retorno a presidência para a senhora Regina Bergamo. Nossa próxima sessão ordinária será dia 17 de julho, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.